Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Revela Pinda. 2020 começou, gente, que alegria, novo ano, vida nova, e a nossa produção preparou para você uma agenda recheada de pessoas super especiais que estarão aqui no estúdio do Revela Pinda, revelando as suas histórias, os seus talentos. Será um tempo muito especial e nós convidamos a você a acompanhar conosco toda terça-feira as pessoas que estarão aqui conosco. E falando em agenda, o Revela Pinda, a partir de agora, irá até você. Revela Pinda, a partir do próximo sábado, estará no bairro Pazim, em Moreira César. Sim, você poderá conhecer-nos pessoalmente, conversar conosco, contar histórias, falar das pessoas das quais você gostaria que estivesse aqui também, interagindo e também sendo revelado. Se você tem alguma pessoa para indicar para estar aqui comigo, você manda um e-mail para o revelapinda@gmail.com e nós faremos contato com você e será um grande prazer recebê-lo aqui no estúdio. E falando em receber, hoje nós estamos recebendo uma pessoa super especial, o professor William Castilho. Professor William Castilho, que é professor de História, ele é escritor, ele é membro da Academia de Pindamonhangaba de Letras e também, gente, acreditem se quiser, ele é baterista de rock, uma pessoa muito especial que nós revelaremos a partir de agora para você. William Castilho Moraes é professor de História, escritor e membro honorário da Academia Pindamonhangabense de Letras. Trabalha na rede pública do estado de São Paulo e na escola particular Arte Toledo, em Moreira César. Publicou obras de sucesso como Mãos Machucadas, em 2012, Jaula Invisível, em 2014, Heróis Sem Pátria, em 2018, e Poéticas da Liberdade, antologia de poesias da Academia de Letras, em 2019, obra publicada pela Academia Pindamonhangabense de Letras. Nesta nova temporada do Revela Pinda, Eliana Godoy recebe o William Castilho. E o professor William está aqui conosco. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação e disponibilidade em estar conosco no Revela Pinda. Eliana, eu que agradeço. Fiquei muito honrado aí pelo convite da nossa digníssima Tânia, né? Eu, assim, gostei muito da proposta do programa. Achei, assim, muito legal da gente ter essa valorização da cultura e da arte da nossa cidade. E para mim sempre é um privilégio muito grande, né? Poder falar de história, dos livros, de educação, de música. É sempre um privilégio para mim poder falar um pouco sobre isso. Vocês estão percebendo que ele fala muitíssimo bem, né? Essa voz toda imponente. Aí, imagina o programa, hoje vai ser muito especial. Na abertura do programa, eu comentei que o professor William é professor, é escritor e também é baterista de rock. Gente, que coisa incrível. Olhando para o professor aqui, o que vocês acham? Eu acho que ele tem muito mais cara de baterista de rock, mas nós vamos revelar as obras deste professor, desse escritor. Vocês vão ficar de queixo caído, tanto quanto eu fiquei. E começando pelas obras publicadas do professor William. Em 2012, o professor William escreveu Mãos Machucadas. Mãos Machucadas, que é esse livro aqui, publicado em 2012. Ele é de poesia, né? Ele já é mais da área da poesia. E ele fala muito, Eliana, essa obra... o próprio nome, assim, eu acho que ele já diz, né? Mãos machucadas, né? Mas é uma metáfora, né?
É uma metáfora, no caso, porque a poesia em si, ela é metafórica, Sim, né? sim. A gente tem muito isso na A poesia. poesia é um conteúdo de interpretação, De né? interpretação. Cada um sente a poesia de um modo diferente. De um modo diferente. E esse livro aqui, ele fala muito sobre a saudade dos nossos entes queridos que já se foram. Uau! Ele fala muito sobre isso. É lógico, ele também tem um pouco de romantismo, né? Aliás, o que seria da poesia sem o romantismo? O romantismo, como já dizia John Lennon, né? All we need is a love. Uau, é isso aí! Muito bom. E aí nós temos também, em 2014, a obra Jaula Invisível. Fala um pouquinho também dessa obra. A Jaula Invisível, que está aqui, tá? 2014, tá, Eliana? Essa obra, ela já trata de alguns temas, mas como é que eu posso dizer assim, expressar melhor para o público entender? Sobre as grades que o sistema nos aprisiona. Seja no trabalho, na escola, no convívio social, na estética que nos é imposta, né? Hoje em dia está tendo muito isso. O livro fala sobre essa questão também, e ele é também um grito de liberdade, né? Eu acho que, resumindo assim, ele seria um grito de liberdade. E ele também tem alguns poemas assim mais românticos, né? Sim. Vamos dizer assim, porque eu penso assim, a gente tem que criticar, tem que ter o nosso grito, né? Vamos dizer assim. Mas eu também acredito que precisa ter esperança, né? Sempre. Eu acredito sempre. Nisso também. A esperança realmente. Precisa ter esperança. É isso aí. E quando você fala em jaula, realmente, né? Existem diversos tipos de aprisionamento, muitas vezes até na nossa própria casa, né? Quem nunca sentiu a sua identidade sendo realmente roubada, né? Quando você me falou isso, foi o que remeteu aqui no meu pensamento e das pessoas também, cada um vai entender de alguma forma, com certeza. Mas aí tem uma obra sua, professor, Heróis Sem Pátria. Gente, eu estou apaixonada pela sinopse desse livro. Eu até deixei ele aqui separadinho comigo. Olha, o livro é este. Muito legal esse tema. E aí a gente olhando aqui, lendo um pouquinho da sinopse, eu quero até pedir licença para compartilhar com as pessoas que estão em casa assistindo o Revela Pinda. É de conhecimento dos historiadores a maioria das informações contidas neste livro. Essa obra é para você, cidadão brasileiro que nas últimas décadas sofre com um país marcado pela falta de ética e caráter de seus governantes. É um país que durante séculos sofreu como colônia e até os dias atuais sofre com a corrupção e a desigualdade social. Mas saiba, cidadão brasileiro, que mesmo com todos os atributos que o Brasil possui, como de ser um circo em que o povo assiste ao show do picadeiro, forte isso, quieto nas arquibancadas, em épocas distintas existiram brasileiros como você, que dentro do seu contexto e época lutaram por um país melhor. Num passado não muito distante, brasileiros deram o sangue para que hoje o cidadão possa desfrutar da sua liberdade. Os heróis desse livro foram reais, de carne e osso. E até hoje servem de estímulo para todas as pessoas desse imenso Brasil. Esse livro é sobre heróis que lutaram por direitos que têm nos dias de hoje e ajudaram a formar a nação chamada Brasil. Com foco no movimento abolicionista, linguagem facial e bom humor, essa obra serve de inspiração para começar a conhecer e amar a história brasileira, além do incentivo à pesquisa. Gente,
Olha, eu pararia agora, neste momento, para ler este livro. E aí eu quero saber do professor o que te inspirou a fazer essa obra, que mesmo sem conhecer, só por essa introdução, com certeza ela é magnífica. Assim, Eliana, o brasileiro, ele tem o famoso complexo de vira-lata, né? A gente tem a síndrome do cachorro vira-lata. Explica melhor essa... O que seria isso, né? Durante séculos, nós fomos uma colônia, né? O Brasil foi uma colônia. Então, o que acontecia? Tudo o que vinha da metrópole, quem era a metrópole? Portugal. Era melhor. Sim. Né? Tudo. As pessoas, as mulheres, os livros, os escritores, os artistas, inclusive até o próprio rei. Sim. Então acabou ficando com essa questão de que tudo que vinha da metrópole era melhor. A gente acabou se tornando independente, mas o país ele precisava romper com essas raízes de Portugal. Né? As famosas raízes ibéricas, que o Sérgio Buarque de Holanda fala isso muito bem no livro Raízes do Brasil, que é muito bom, por sinal. E a gente começa então a construir uma identidade nacional, uma identidade tipicamente brasileira, que hoje nós temos. Mas só que esse estigma, né, do vira-lata acabou ficando no brasileiro. O que é isso? Hoje, o que o brasileiro é? Ele se sente inferior ao europeu e ao americano. Verdade. Né? Ele se sente inferior. E daí o que acontece? Tudo o que é importado é melhor. Tudo que vem de fora é melhor do que o que é aqui produto nacional. Tudo, pode ser a música, a cultura, a literatura, o cinema, né? Então acaba se tendo uma valorização muito grande somente daquilo que é de fora e se esquece da identidade nacional. E quantos valores que temos, né, em nosso país. E cá entre nós, os americanos, eles conseguem fazer isso muito bem, né? Porque Hollywood vai lá e pega as grandes personalidades americanas e fazem aqueles filmes lindos, maravilhosos, e a gente assiste e fala, nossa senhora, o cara fez isso, fez aquilo, que pessoa. Só que qual que é a minha proposta? Eu quero mostrar para o público, para as pessoas, que aqui no Brasil nós temos também pessoas assim. Eu gosto até muito de citar o filme O 12 Anos de Escravidão, né? Que conta a história do Solomon Northup, que é um grande abolicionista americano, né? Que acabou sendo vendido como escravo, tal, etc. E a história dele realmente é muito linda. Só que a história do Luiz Gama, que está no Herói Sem Pátria, né? A história do Luiz Gama, ela é tão linda quanto a do Solomon Northup. Entendeu? Pra mim, com todo respeito, é claro, eu adoro esse filme, adoro a história do Solomon Northup, mas assim, pra mim a história do Luiz Gama é até mais bonita. Por quê? Porque o Luiz Gama aconteceu a mesma coisa que o Solomon Northup, ele foi pior ainda porque ele foi vendido como... Ele nasceu livre, mas ele foi vendido como escravo pelo pai. Né? Então olha só, imagine você ser vendido como escravo pelo seu próprio pai. Ele consegue depois, né, a liberdade e tal e etc. Mas ao invés dele seguir com a sua vida, não. Ele resolve libertar os escravos da escravidão. Ele acaba virando um advogado, né? Na época se chamava rábula, né? Porque era um advogado sem diploma, né? Então, o que eu quero mostrar para o público é isso, que a gente tem personalidades como Luiz Gama, Joaquim Nabuco e todas essas pessoas especiais aí que marcaram a história brasileira, que precisam ser lembradas. Que show, né? De história, de conhecimento. E falando nesta obra maravilhosa, Herói Sem Pátria, eu quero saber do professor. Para você, quem foi o maior herói brasileiro até hoje? O maior... Nossa, que pergunta difícil. Queremos saber. É porque a gente tem, assim, eu costumo dizer para as pessoas, né? A gente também tem os nossos heróis do esporte, né?
Só que fica complicado, assim, por exemplo, você comparar um herói do esporte com um herói da política, né? Com um herói da época da escravidão. Então o professor escolha um herói para mencionar o nome, porque o pessoal em casa está curioso. Né? São contextos diferentes, assim, né? Mas quando fala em herói, quem vem ao coração do professor? A gente vem assim, por exemplo, eu me identifico muito com a figura do Ayrton Senna, né? Porque ele, é claro, a gente sabe que ele é um herói do esporte, a gente sabe muito bem disso, mas ele também tem uma vida muito importante, assim, fora das pistas, né? Sim. E ele é muito incentivador pro povo brasileiro. Eu penso muito assim, a vida dele é muito motivacional pra gente, ele é um exemplo assim de garra, né? Ele é assim, vamos dizer assim, o Brasil que deu certo, né? Porque além dele ser piloto e tal, ele era um empresário, ele criou institutos, ele ajudou a trazer a Tesla pro Brasil. Pouca gente sabe disso, né? Que ele trazer uma multinacional assim tão grande como a Tesla pro Brasil, isso é importante pro desenvolvimento da economia do país, né? Tem também o Joaquim Nabuco, que eu considero assim, quem deveria ter assinado a Lei Áurea, né? Deveria ser o Joaquim Nabuco, só que ele era um grande diplomata, né? Ele não era o principal líder de Estado, que no caso era a princesa, mas a história assim, do Luiz Gama é um típico roteiro de Hollywood. Assim, se eu tivesse que nomear alguém assim... Seria Luiz Gama. Seria o Luiz Gama. A história dele é... Fantástica. É fantástica, assim, porque vai muito assim da tragédia, mas só que tem o final feliz, né? E assim, para você assumir uma causa, assim, sabe? Para você... Porque eu vou libertar negros da escravidão. Sabe, aquilo, os negros na época, eles eram a escória mesmo da sociedade, né? Não tinha ninguém para falar. Era o tudo de todos. Para falar por eles, né? É verdade. Então, isso que eu falo, a gente tem, né, assim, quando você se fala de herói, o Ayrton Senna, ele tem esse exemplo de patriotismo, né? Você acaba lembrando dele, né? Como o professor mencionou Ayrton Senna, né, em primeiro lugar, claro, citando outros importantes nomes, o professor... ele criou um vídeo falando sobre os principais heróis que marcaram a história do Brasil. E esse vídeo, inclusive, como tem Ayrton Senna neste vídeo, foi enviado ao Instituto Ayrton Senna. Nós queremos pedir autorização, podemos divulgar esse vídeo ao público que está acompanhando? Vamos divulgar. Então vamos acompanhar esse vídeo que fez um sucesso, tem toda uma história também após a apresentação do vídeo. Então vamos lá, roda o VT. Nós somos aqui da Escola Arte Toledo, em Pindamonhangaba, São Paulo. Esse ano agora de 2018, eu, professor William, junto com a escola, junto com os professores, junto com esses alunos incríveis, a gente fez um projeto relembrando esse herói nacional, esse herói brasileiro que é o Ayrton Senna da Silva. Os alunos que não viveram, muitos deles não viveram a época do Ayrton, mas eles se emocionaram relembrando esse grande herói nacional. A gente quer mandar um grande abraço aí pro pessoal do Instituto Ayrton Senna, um abraço para Viviane Senna, que vocês continuem com esse projeto maravilhoso de vocês. E agora a Escola Arte Toledo quer mandar um recado pro Instituto Ayrton Senna. Vamos lá! Este é o nosso querido e eterno Ayrton Senna. Eu quero ouvir do professor, para finalizar esse bloco, qual a mensagem da existência de Ayrton Senna aos seus alunos? Eu penso o seguinte,
os alunos de hoje, seja do fundamental ou do médio, eles já nasceram de 2000, 2001 para cá, né? Então eles, infelizmente, mas muitos eles não conhecem. Não conhecem, né? Não conhecem, porque tem que ter aí, vamos dizer, no mínimo mais de 25 anos para ter acompanhado, né, a época. Então eu quero assim mostrar para eles ter alguém em quem eles que despertem inspiração e motivação neles, né? Mas só que tinha que ser alguém do Brasil, né? Tinha que ser alguém do Brasil. Porque, como eu falo, né, da síndrome de vira-lata. E às vezes você entra na sala de aula e eles ficam falando: ah, professor, no Brasil não tem nada. Ah, aqui no Brasil não tem isso. Ah, aqui os Estados Unidos tem isso, que a Inglaterra tem aquilo e o Brasil nunca tem nada. O Brasil nunca ganha nada, né? E daí a gente vai e coloca ali, né, praticamente o melhor piloto do mundo, né? E é brasileiro. Então eles já começam a mudar o palavreado, né? Eles já começam a ter outra percepção do Brasil. Começa a comprar, né, a sua ideia. Eles já começam. Isso é importante, né? E além, é claro, você também tem vários outros atributos, como tudo aquilo que acontecia no Brasil na época, né? Década de 90, década de 80. Você começa o plano cruzado, o impeachment do Collor, né? Você consegue, então, colocar a história também, né? É importante o que o professor está dizendo, evidenciar a esses alunos que são jovens, que não viveram muitas situações que marcaram a história do Brasil e que têm grande influência hoje, tanto no cenário político, como também no cenário econômico. É importante que eles entendam por que hoje acontece isso, aquilo, e é dessa forma que o professor conduz o seu ensinamento nas aulas. E porque assim também, eles, hoje em dia, os brasileiros, eles perderam a paixão pela Fórmula 1, né? E os pequenos, né, os alunos assim de 6º, 7º ano, por exemplo, eles olham assim a Fórmula 1, para eles não ligam, né, porque hoje os brasileiros acabaram Quem sabe o professor consegue inspirar um novo atleta que possa ser um destaque na Fórmula 1. Ou em qualquer outro esporte. Ou qualquer outro esporte, com certeza. Gente, estamos neste gostoso bate-papo com o professor William, muito agradável, um conteúdo riquíssimo de informações. Nós vamos agora para o intervalo e daqui a pouco voltamos. A escravidão transformou-se na servidão moderna. O escravo moderno não tem tempo nem para ter uma boa alimentação. A ciência soluciona. E o homem criou a máquina e tornou-se escravo dela. A tecnologia resolve e escraviza. O computador controla a sua mente. O caixa eletrônico controla o seu dinheiro. A máquina controla a sua vida e atrás da máquina existe alguém que controla você. Estamos de volta com o programa Revela Pinda e hoje recebendo o professor William. Gente, o professor William é professor de história, ele é escritor e também baterista de rock. Eu não poderia deixar de entender melhor essa história. Professor, como que é conciliar esses dois papéis que, ao meu ver, são tão diferentes um do outro? É uma loucura, né? Eu imagino. Aliás, a vida hoje no século XXI, ela tem essa tendência, né? Da gente nunca estar parado, né? A gente sempre tem que estar fazendo algo,
né? Tem o lado bom, é lógico, e tem o lado ruim, né? Eu, assim, é lógico, né? Eu acredito que, como todo artista, se eu pudesse, eu viveria só da arte, né? Se eu pudesse, eu viveria somente da arte. Mas para você vender livros é muito difícil, né? É muito difícil, porque as pessoas, elas pagam valores altíssimos em inúmeros determinados produtos. Eu vou dar um exemplo, esse é o exemplo mais chucro de todos, né? O cidadão ele paga 40, 30, 50 reais numa caixa de cerveja. Mas se você vê e fala que o livro é 40, 30 reais, é caro. E ele não tem dinheiro. Tem muito disso. Então esse é um paradigma assim, muito grande, né? Eu concordo que realmente o livro no Brasil, ele é mesmo caro, né? Assim, ao meu ver, o governo poderia fazer algum incentivo à cultura para estimular a leitura, para baratear mais, né? Tá certo que hoje a gente já tem coleção de bolsos, mas para nós que somos os escritores que estamos em ascensão, né? Seria importante você conseguir baratear, né? E então eu consigo fazer conciliar, né, a vida como sendo professor, porque a vida do professor, ela acaba não sendo somente na escola, né? Você tem algo assim que você vai ter que na sociedade fazer também uma responsabilidade maior. Com a sociedade no geral, porque você está trabalhando com o filho das outras pessoas. Sim. Né? E quem é que quer fazer isso? Quem que quer lidar com o filho do outro? Isso é muito difícil. Nós vamos falar sobre isso no finalzinho do programa. E agora a gente vai para o bloco revelando o convidado, né? Então vamos revelar o professor William. São perguntas simples, um bate-bola aqui, não precisa ficar tenso, não. Eu não vou te colocar numa situação difícil, não. Mas a principal qualidade do professor William? A imaginação. Percebe-se. Imaginação. Um defeito? Eu acho que eu tenho 2. Escolha um. Sarcástico. Sarcástico. Um sonho já realizado ou ainda não? Eu já realizei, seria publicar o livro, né? Maravilha. Um momento feliz que marcou a sua vida? O momento feliz foi no lançamento do Jaula Invisível, em que um aluno da ETEC, João Gomes de Araújo, interpretou um poema, né? Desse livro aqui, e esse poema eu escrevi para um amigo meu que já é falecido, né? Mas o aluno, assim, ele, não sei o que aconteceu no dia, não sei se o espírito estava ali, eu sei que o garoto, né? Ele interpretou tão bem, assim, mas tão bem, infelizmente a gente não gravou, só tá na memória. Foi uma conexão naquele momento. Eu até chorei no dia, Legal. De ver a interpretação do E garoto. um momento triste? O momento triste, eu acredito que seja... é a partida dos nossos entes queridos, sempre, né? Sempre. Não tem como. Quem te inspira, professor William? Ayrton Senna, né? Não tínhamos dúvida nessa resposta. Sua filosofia de vida? Poesia, história, amor e rock and roll, né? Não podia faltar. E aí, a sua maior conquista até hoje? A minha maior conquista, eu acredito que seja levar a poesia e a história, principalmente a história nacional, para as pessoas que nunca tiveram contato com isso. Nunca. E isso é muito importante, porque como você leu no início do livro, eu não escrevi o livro para historiador, porque você escrever o livro para historiador, você vai estar chovendo no molhado, Sim. Porque ele já sabe, né? E é muito difícil você escrever um livro para agradar historiadores. É igual músico, quando você faz música achando que você vai agradar músico. É muito difícil, né?
Agora, você fazer a música assim, você escrever um poema ou um livro para alguém que nunca leu, para alguém que nunca teve contato com poesia ou com história do Brasil, isso para mim é muito gratificante. Se você pudesse mudar alguma coisa no mundo hoje, o que você mudaria? A educação, sem sombras de dúvida. E falando em educação, e para encerrar essa nossa conversa, eu quero ouvir do professor qual a forma que você vê a participação das famílias na vida dos alunos. Muito pouco, né? Eu penso assim, para mim, os pais, eles são muito omissos na educação dos filhos, né? Como eu falei, é muito complicado você lidar com o filho do outro, né? Você chamar a atenção do filho do outro. Muitas vezes a gente como professor, a gente sabe muito disso, você fala uma coisa pro aluno, ele chega em casa, fala outra, né? E acaba colocando você ali num jogo de xadrez. Então, os pais, eles, alguns são os omissos, outros não estão nem aí, né? Joga o filho na escola pública principalmente, a gente vê muito isso, né? Que eles colocam o filho lá como se a escola fosse um depósito de aluno, né? E não é isso. A escola, você está ali para aprender português, matemática, geografia, história e etc. Mas muitos pais, eles têm esse pensamento, né, de que não passa educação para o filho, né? Então ele chega na escola, desrespeita os funcionários da escola, desrespeita o professor, daí você que vai ter que lidar com toda essa situação da falta de educação do indivíduo ali em si. E muitos deles, assim, para mim, a gente sabe que a estrutura familiar conta muito, né? O professor, ele é um apoio, a gente é um apoio na vida do cidadão, né? A família que tem que estar ali junto. É um apoio, mas não a base. É um apoio, mas não a base. Eu costumo dizer para eles, o professor não é pai, não é mãe. Ele não vai pegar na sua mão para fazer... Inverte seus papéis. Inverte seus papéis. Ele não vai pegar na sua mão para fazer você aprender, né? E o que está acontecendo muito hoje é isso, né? Então a gente, você não consegue... Como é que você vai ensinar se não tiver disciplina? E hoje a gente está tendo muito indisciplina nas escolas. E a gente sabe que a família é a base. Para mim, não importa se a família mudou. Se a família hoje mudou, se a família... se o aluno tem dois pais, tem duas mães, isso aí para mim não importa. Eu já tive alunos maravilhosos de diferentes tipos de família. O importante é ter a família. E tem pessoas que tem cura, tem pessoas que é só uma falta de incentivo, tem pessoas que é uma falta de oportunidade, tem pessoas que precisam de motivação, e tem o que tem a falta de caráter mesmo, que é dele mesmo. É bem real isso, né? É verdade. Um mau caráter, sim. Vamos dizer assim. Gente, que papo gostoso com o professor William. Já faço aqui um convite para que ele retorne, sim, tem muito conteúdo que você pode contribuir conosco. E para fazer contato, eu já quero adquirir o meu livro, e com certeza você está aí também acompanhando o programa. Eu quero ler esse livro. Como que o pessoal em casa pode entrar em contato com o professor? Olha só, a gente tem aí o nosso Facebook, né? Sim. Que é o William Castilho, não tem como, tá? É muito fácil, é só entrar em contato que a gente envia aí para qualquer lugar do Brasil. O frete geralmente é grátis. Também tem o Instagram, que é @poeta.william, e o livro também está disponível pela editora Penalux, que é www.editorapenalux.com.br. Editora Penalux, que inclusive é daqui de Guaratinguetá, está crescendo pertinho da gente. Muito. Já está na livraria aqui do Shopping de Pinda também, já chegou nas livrarias, e em breve as pessoas podem comprar comigo, podem comprar pelo site da editora, pode ir na livraria de Pinda. Pode chamar o Revela Pinda também, pode, né? Mas sim. Em breve nós vamos, né? Vamos tentar aí pelo menos colocar nas outras livrarias do Vale.
Mas pode bom. entrar em contato comigo que eu também. Eu já vendo mesmo, né? Vendo pro Brasil inteiro. Maravilha. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade, por esse conteúdo riquíssimo de informações. Que você seja sempre esse inspirador de um futuro, que você esteja sempre motivado a levar essa história, para que essa história possa, sim, valorizar nos nossos pequenos, nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, acreditar, sim, no país e se engajar para que aconteça, de fato, um dia, o nosso país, o nosso Brasil, de um modo bem melhor do que ele está. Parabéns pelo seu trabalho, pode deixar uma mensagem final aí para o pessoal e a gente finaliza com a sua mensagem. Eu que agradeço, para mim é muito importante estar aqui, poder falar de literatura, poder falar da publicação das obras. Eu agradeço muito de coração. E vamos deixar uma frase então do nosso, que inclusive está até aí no livro, né, no Herói Sem Pátria, do nosso saudoso Frei Joaquim do Amor Divino, que entrou para a história do Brasil como Frei Caneca. E Frei Caneca dizia assim: quem bebe da minha caneca tem sede de liberdade. Uau! E assim a gente finaliza mais um Revela Pinda. Próximo programa, próxima terça-feira, às 19 horas, com um lindíssimo projeto Trupe do Bem. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.